A gente vive em uma época em que os consultórios psiquiátricos nunca estiveram tão cheios. Uma parte dos males psicológicos que afligem a humanidade, principalmente nos tempos atuais, está diretamente relacionada ao nosso vazio existencial que é, sim, intrínseco. Tal vazio, que se materializa numa profunda ausência de sentido, nos torna ansiosos pelo suprimento de necessidades que muitas das vezes são irrelevantes. O sofrimento, aquele consequência da solidão, talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos. Muitas pessoas investem uma energia excessiva para obter uma certa aceitação social, se desgastando para cultivar um número igualmente excessivo de relacionamentos, sendo muitos deles infrutíferos. Essa jornada é penosa e foca principalmente no parecer ser, maquiando para si mesmo uma impressão distorcida a respeito da sua própria importância. Outro investimento desastroso em que muitos embarcam é a busca despropositada e exagerada por bens materiais. Por exagero aqui, eu me refiro àquilo que se adquire única e exclusivamente em troca de um status vazio. Os mais ingênuos acabam sendo presas fáceis nas mãos das agências de marketing que, por meio das ferramentas da psicologia e da neurociência, são capazes de plantar em suas mentes o que podemos entender por pseudo-necessidades. A gente vive em uma época extremamente materialista e extremamente utilitarista. Por isso, não é incomum para muita gente supor que o valor das pessoas pode ser determinado pela sua capacidade de fazer dinheiro. O vazio existencial é um fator inerente ao ser humano. A nossa capacidade de racionalizar anseia pela compreensão daquilo que desconhecemos. Abençoados são aqueles que, por suas restrições, permanecem razoavelmente imunes a esse vazio, preenchido em alguma medida pela religião ou por qualquer outro tipo de artifício igualmente subjetivo. Entender a causa e o motivo pelo qual viemos a existir é uma necessidade latente, e por ser algo tão distante do nosso alcance, gera sofrimento. Quanto ao trabalho, será que existe algum propósito para além da subsistência? O avanço da tecnologia em prol do aumento da qualidade de vida e da expectativa de vida pode ser considerado uma justificativa aceitável? Se sim, qual seria então o preço a ser pago pela nossa submissão a esse ideal? Quais seriam seus limites? Ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que se ama é sim privilégio de muitos poucos. Então, seria esse o resumo da vida? Acordar cedo, todos os dias, executar atividades nas quais não vemos muito sentido, interagir com pessoas com as quais pouco nos importamos e, no fim do mês, receber um salário que não traz quase nenhuma satisfação? O sofrimento é um efeito que ocorre somente sobre aquele que vive, ou seja, é algo que existe em função da vida. Dessa forma, como seria possível encontrar o valor no ato de viver? A filosofia é capaz de potencializar a nossa habilidade de observar. Ela é capaz de potencializar nossa habilidade para identificar padrões. Ela é capaz de potencializar o nosso senso crítico, de maneira a não serem mais suficientes as respostas e as explicações dadas pelo senso comum. Nossa natureza racional, criada exatamente dessa forma, por essência, exige uma compreensão lógica a respeito da realidade ao nosso redor. Ser capaz de se dedicar às questões filosóficas exige o aparo de certas arestas. A primeira aresta consiste em entender que a filosofia não é uma área do conhecimento. A filosofia é uma postura de questionamento e busca contínua pelo conhecimento. Ter essa compreensão nos faz perceber a necessidade de desenvolver uma rotina consistente de estudos. Essa prática não deve ser momentânea, esporádica, nem deve ter uma finalidade específica. Ela deverá fazer parte da vida até os nossos últimos dias. A segunda aresta consiste em entender que, para se autodesenvolver, é importante ganhar consciência sobre a eficiência dos nossos esforços. Nosso tempo e nosso dinheiro são limitados, e por isso é importante se desapegar das necessidades supérfluas, cuja finalidade seja basicamente inflar nosso próprio ego. Temos aqui novamente a armadilha de ter para parecer ser. A terceira e última aresta é uma espécie de caso particular. Seu tratamento não se dá pelo aparo, mas sim pelo ajuste.
É necessário aprender a apreciar o valor da sua própria companhia, sentindo-se confortável nos momentos a sós com você mesmo. Ao ganhar essa consciência, nos tornamos prontos para usufruir de companhias infinitas, mesmo que não haja um único ser ao nosso lado. Essa companhia se constitui por meio da leitura. É através da biblioteca que podemos dialogar com as mentes mais brilhantes que já existiram no universo. A leitura é, sim, elemento indissociável da filosofia, atuando como fonte inesgotável de conhecimento e de entretenimento, além de ser um exercício necessário para afiar a nossa linguagem e o nosso raciocínio. A filosofia, como já dito, é uma postura, mas toda a sabedoria produzida por ela se consolida e se perpetua, em última instância, na obra literária. É esse o propósito desse canal: compartilhar conhecimento, fruto do processo reflexivo e dos textos literários, os quais foram, são e continuarão sendo responsáveis por desenvolver nossa capacidade de compreender a realidade ao nosso redor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você dê o seu apoio ao canal, se inscreva, comente, clique no gostei. Se você acredita que esse vídeo pode gerar valor na vida das outras pessoas, compartilhe e sejam muito bem-vindos ao meu canal.